Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes, agradeço a tua visualização, te convido a inscrever-se que você é muito bem-vindo. Deixa aí o like para nos ajudar e acione o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema bastante interessante que me fizeram uma pergunta, né? Se Salomão aprisionou demônios. Salomão tinha poder sobre os demônios? Então nós vamos meditar um pouquinho hoje. Salomão, ele foi o filho de Davi. Nós vemos que ocorreram alguns percalços aí no meio do caminho, né? Porque Absalão tentou ser rei, Adonias tentou ser rei, Aminon causou uma série de problemas, né, para o rei Davi. E então, quando Adonias tentou se intitular o rei, aí então diz a história, conta, né, a palavra do Senhor, de que Davi mandou ungí-lo rei de Israel. E aí ele deu um conselho, ele falou para Salomão assim: "Sê homem, tenha responsabilidade, seja honrado. Se você cumprir os mandamentos como Deus me ordenou, porque ele me disse que se os meus filhos o obedecerem, eles prosperarão e não vai faltar descendência minha, né, no trono de Israel. Então que você possa obedecer os mandamentos de Deus, os preceitos, os ensinamentos conforme a lei de Moisés." E então, depois da morte de Davi, porque ele queria, né, construir uma casa para Deus, ele olhou para aquele palácio tão rico, tão suntuoso e disse: "Puxa, eu moro tão bem e a Arca da Aliança, todos os objetos sagrados estão ali dentro de uma tenda." E Deus falou para ele assim: "Olha, você não vai me construir uma casa porque você é homem de guerra, você tem sangue nas suas mãos. Mas a tua descendência, sim, deste teu sucessor, ele vai me construir então um palácio para mim, uma casa." E aí ele foi então adquirindo toda a prata, todo o ouro e foi armazenando e foi guardando. E também na época do rei Salomão, ele também sempre ia ganhando presentes, ouro, prata, pedras preciosas, porque eram os presentes que eram dados aos reis naquela época. E no quarto ano do seu reinado, então ele se propôs a construir o templo. E existe um versículo que eu quero ler para vocês, que é muito utilizado para dizer, né, que ele aprisionou demônios, que seria o Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 25, diz assim: "Se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas", ou seja, pedra cortada com o ferro, né? "Se sobre ele levantares o teu burril, então o profanarás." Seria um altar profanado. Então o que eles fariam? Pegariam as pedras naqueles formatos adequados para construir o altar. Só que os historiadores, aqueles que contaram, né, essa lenda, né, essa história, dizem que porque não poderia construir o templo com pedras lavradas, mas aqui não falou templo, falou altares. Mas eles entenderam que para construir o templo iria se usar muita pedra. Só que não poderiam usar pedra lavrada. Então, que Salomão, quando Deus falou com ele e perguntou o que ele queria, ele teria dito que queria a sabedoria. Vamos ler o texto, né? Reis 3, versículo 3 e 4 diz: "E Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Somente nos altos se sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. E ele ofereceu 1000 holocaustos e sacrificou naquele altar em Gibeão. E o Senhor apareceu a ele em sonhos e disse-lhe: pede-me o que quiseres que eu te dei. Salomão, de grande beneficência, usaste com o teu servo Davi, meu pai.
como também andou ele contigo em verdade, né? Perante a tua face. E lhes desse um filho e que se assentasse no seu trono. Agora, pois, já que me fizeste reinar, eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Então tu me elegeste sobre este grande povo. Dá entendimento. Eu quero sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele longevidade, toda a riqueza que ele pudesse alcançar com as suas mãos, tudo que o seu olho admirasse, ele poderia adquirir, e também a sabedoria como nenhum outro houve antes dele. Então aqui vem dizer, né, essa história, essa lenda contada, né, no livro de Salomão, que depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, né, sobre o testamento de Salomão, sobre o livro escrito por Salomão. Diz que o arcanjo Gabriel desceu do céu com um anel e colocou no seu dedo, que esse anel havia a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. E com esse anel ele teria poder para até mesmo dar ordem aos demônios. Eu não creio muito nessa história, estou trazendo aqui como um conteúdo para que a gente possa esclarecer algumas coisas e possa ter o conhecimento, né? Essa história judaica, ela conta que ele invocou demônios para que ele pudesse, então, cortar essas pedras, porque eles usam aquele versículo lá do Êxodo 20, Êxodo 20 e 25. E ele deu, então, ordem, né? Ele aprisionou, conseguiu aprisionar 72 demônios e conseguiu aprisionar o Ashmadai, que seria o rei dos demônios, para que ele trouxesse um tipo de inseto que poderia, então, cortar, né? Fazer os cortes nas pedras. Então, ele deu ordem, né, para Benaia localizar esse demônio e colocasse no local da sua água, colocasse o vinho. Porque quando ele tivesse sede, ele bebendo o vinho, ele ficaria fraco e ele poderia ser aprisionado. E onde que ele seria aprisionado? Em vasos de bronze. Ele aprisionou esses demônios em vasos de bronze. Depois contam algumas lendas que o demônio conseguiu pegar o anel dele e sentou no trono no lugar dele. E depois, novamente, né, mandou jogar o anel no mar e ele conseguiu, lá na frente, adquirir o peixe que tinha engolido esse anel e colocou no seu dedo novamente e conseguiu passar o trono para o seu filho Roboão. Então, são lendas, tá? São lendas contadas. Então, essa tese, né? Essa tese contada, ela vem falar sobre que teria acontecido desta forma. Uma outra tese diz que por ele se desviar dos caminhos de Deus e se aproximar dos ídolos das suas esposas, né? Porque ele se casou com a filha de Faraó, com as amonitas, moabitas e várias outras mulheres de vários povos, né? Até para poder ele fazer ali como se fosse uma coligação, né? Com vários domínios, com vários povos, para que ele pudesse ter um reino mais forte. Por ele fazer isso, as suas esposas o incitaram a adorar aos deuses estranhos, a Moloque e a todo tipo de divindade. E com elas, com esses feiticeiros, né, que faziam essas oferendas, ele aprendeu magias para aprisionar, então, esses 72 demônios, para que ele não fosse atacado e nem o povo de Israel fosse atacado por esses demônios. Então, existem essas duas teses, né? Uma que ele conseguiu através desse anel que foi entregue a ele pelo arcanjo Gabriel, e ele deu um jeitinho ali, né, para poder enganar os demônios e aprisionar. E a outra tese é que ele, por ele se misturar com mulheres que tinham outras crenças, até que acreditavam em feitiçarias, em magias e prestavam os seus holocaustos, então que ele aprendeu
essa magia de aprisionar demônios. Eu, particularmente, não acredito nem na primeira tese e nem na segunda tese. Eu acredito que Deus é o único que tem o poder. Ele é o único que tem o poder, porque ele aprisionou 200 demônios, estão presos, estão aí para serem soltos, né? E nós vemos também na história de Jó, quando o Satanás, né, se apresentou a ele e falou: ah, Jó tem tudo porque tu dá tudo para ele. Ele disse: vai e toque, mas não toque na vida. Então, até para que o inimigo da nossa alma venha fazer alguma coisa, tem que ter a liberação de Deus. Ele não toca assim, de qualquer forma. Ou nós temos que estar dando a legalidade, mas ele tem que ter a liberação de Deus, do Criador. Ele não faz o que ele quer. Ele não é dono de nada. Ele não tem poder se não for liberado para ele atuar com esse poder. Então, eu acredito piamente que Deus não daria essa autoridade a um homem, né? Tanto é que Deus, ele já vê lá na frente tudo que vai acontecer, Deus já sabe. E ele, sabendo que ele se corromperia, né? Que ele iria se corromper com os deuses das suas esposas que ele escolheria, não acredito que Deus daria para ele esse poder, até mesmo de aprisionar demônios. Porque quando o arcanjo Gabriel veio também para descer e entregar a bênção para Daniel, nem ele mesmo suportou, mas ele teve que pedir a ajuda, né, de um com a hierarquia maior que ele, que seria Miguel, para ajudá-lo a vencer o príncipe da Pérsia, para que ele pudesse chegar até Daniel e entregar aquilo que Daniel estava pedindo, né, para Deus. Então, eu não creio que Deus daria a um homem esse poder de aprisionar demônios. Nós vemos que hoje em dia, a partir do momento em que o Senhor Jesus veio e se fez sacrifício, ele diz assim: todo poder é me dado, tanto no céu quanto na terra. E aí ele disse assim: se vocês crerem na minha palavra, obedecerem às ordenanças do meu Pai, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E aí sim ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E ele disse: vai por todo mundo, prega o evangelho, cure os enfermos e expulsem os demônios. Ele mandou expulsar, não mandou aprisionar. Então, que você possa deixar o teu comentário, como é que você crê, né, nessa história que foi contada. Próximo vídeo eu vou estudar um pouco mais, né, sobre esse assunto e vou também estudar esse livro, vou ver se eu consigo localizar para estudar esse livro do testemunho, né, de Salomão, e vou deixar aí também para que nós possamos tirar, né, as nossas conclusões. Peço que você amanhã possa visitar o meu perfil no Facebook, que nós teremos vídeo da palavra, e que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até lá!